Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como e qual área começar neste ano de 2024 com o menor orçamento possível, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Primeira coisa que a gente vai falar, não vai ser barato começar nesta área em 2024. Muita coisa se manteve alta, não teve baixa. As impressoras, principalmente quesito impressoras, tá muito difícil você achar uma impressora completa. Como assim completa? Que vai te agregar em todas as funcionalidades da sua impressora com preço acessível. Então tá bem difícil. Você não vai achar uma impressora desse nível barata. E mesmo assim, uma muito cara eu não recomendo, porque você vai ficar preso a apenas a uma unidade. Quando você ficar preso a uma unidade, e aconteceu igual um dos últimos vídeos que a gente fez, que a da GX foi para garantia, eu fiquei um mês. Imagina se eu tenho só uma impressora, ela não é tão cara igual as tops de linha do mercado, mas mesmo assim é 3 vezes uma impressora de entrada. Então, se você vai começar hoje, eu recomendo você ter pelo menos 2 impressoras, uma top que você consiga pagar e outra intermediária para baixo. Por quê? Se você precisar dar uma manutenção, estragar, arrebentar uma fita encoder, arrebentar a correia, você tem outra impressora para você não ficar sem nenhuma no serviço. Então, eu separei alguns equipamentos aqui pra gente. Vou deixar as fotos deles do lado de cá. E à medida que eu for falando com eles, eu vou falando o que você pode ou não fazer com eles, beleza? Então, vamos começar. Primeiro equipamento a se ter: um bom computador. Não precisa ser um gamer top de linha. A gente comprou um agora recentemente, nos chegou a R$ 2.400. Vou deixar o link na descrição. Computador bom, que me atende super, dá para editar os vídeos, gravar, jogar de vez em quando. E o principal, Photoshop Corel, Silhouette Studio, rodando tudo ao mesmo tempo, sem travar. É um Ryzen 5, é um computador bom. Lembrando, esse valor é só o gabinete, monitor, teclado e mouse você já tem que ter por fora. Então é um computador para você começar bacana. Lógico, se você tiver capital, você pode investir em um computador mais caro, com placa de vídeo, ou até mesmo 2 computadores. Mas no momento que a gente vai começar, a gente quer começar com o menor custo possível. Eu recomendo então este computador. Eu escolhi ele a dedo, analisei muito bem todos os prós e contras destes modelo específico, principalmente do processador, que é o mais importante pra gente, e eu optei por esse em vez de outro. Pode ser que daqui 3 meses, 4 meses saiam 10 vezes melhor pela mesma faixa de preço, mas hoje, em dia 30 de janeiro de 2024, foi o melhor computador custo-benefício que eu achei. Segunda coisa muito importante: impressoras. Como eu te disse, em vez de você pagar 7.600 hoje, que é um preço de uma Workforce, você pode pegar 3, 4 impressoras padrões na linha 60, a linha 50. For apto a Canon, pegar a linha GX, pegar a linha G, a 7010, a 6010, aquelas pretinhas, não a linha GX, que é aquela branca. Você vai ter 3 ou 4 impressoras que vai te possibilitar uma gama maior de serviços, porque você pode colocar uma, se você comprar a Epson, pode pôr uma com tinta pigmentada e outra com tinta corante, do que ter apenas uma Workforce 5710 ou 5790 corante ou pigmentada. Como eu disse, às vezes na sua cidade nem tem mão de obra para dar uma manutenção rápida nessa impressora para você. Às vezes uma fita encoder arrebenta, ou a borrachinha da correia arrebenta. Você vai ter que mandar ela para o estado que você comprou. É de 30 a 35 dias para ela ir e voltar. Então, às vezes compensa ter 2 ou 3. Aí depois sim pegar uma Workforce. Deixa você ter demanda. Põe o carro na frente dos bois, não. Porque não adianta nada você ter uma Workforce,
você imprime 100, 200, 500 folhas por semana. Com uma L3250 e uma L6270, você faz essa mesma quantidade no mesmo prazo. Porque vou pôr que você imprime 500 folhas por semana. Você nunca vai imprimir 100, 100, 100, 100 todos os dias. Um dia você imprime mais, um dia você imprime menos. Então você mais ou menos programa para você imprimir durante a semana nestas impressoras. E os modelos que eu vou indicar para quem quer começar: uma com tinta corante, não importa se vai ser Canon ou Epson. Se for Canon, uma 3110 ou uma 4110, isso falando das frente e verso manual, porque estes modelos específicos são as mais em contas no mercado hoje. O preto de todas as Canons é pigmentado e o corante nas coloridas, beleza? Outro modelo que está saindo bastante nessa linha de entrada, L3250. Vai dar para você fazer uma gama de produtos, topo de bolo, impressão de foto, impressão em papel fotográfico, capa, uma série de produtos que você vai poder fazer com uma L3250, mantendo ela toda corante. E você vai pagar uma das mais em contas do mercado. Por que eu não recomendo a série 4? Eu acho que ela dá muito problema no frente e verso, porque ela é praticamente a mesma estrutura da 3250, uma estrutura simples com uma gama enorme de papéis que você vai ter que pôr nela. Então eu recomendo você já começar a rodar com uma L3250. Se for o caso, pegue 2 ou 3, depende da quantidade de dinheiro. Coloca uma com tinta corante, uma com pigmentada e vai. Se você quer um pouquinho mais de investimento, você tem essa opção. Eu recomendo você pegar uma G7010 da Canon, aquela pretinha. Porque ela faz frente e verso automático, tanto no A5 como no A4. Para quem roda somente folha em A5, que é o próximo produto que eu vou falar, pode cortar essa parte do A5, é uma ótima opção. O preto é pigmento e o colorido corante. E é uma impressora que está na faixa de 1.500, 1.700. Da Epson, uma que vai brigar com ela, já está na faixa de 2.300 a 2.500, que é a linha 6270 hoje. Entra no mesmo quesito, só que a Canon, se eu não tiver enganado, a G7010 tem a bandeja traseira e a Epson não tem bandeja traseira. Então essas são as impressoras que eu recomendo para você começar. Se você tem dinheiro e quer investir, vai no Workforce. Se você não tem tanto dinheiro assim, porque eu recomendo sempre ter duas. Se uma der problema, você tem a outra, mesmo que não seja a mesma tinta, seja tinta corante e uma pigmenta, deu problema na corante, você vai perder a opção do papel fotográfico, mas você consegue rodar colorido na pigmento e vice-versa, a mesma coisa, certinho? Então vamos para o terceiro equipamento. O terceiro equipamento é uma guilhotina semi-industrial. Por que eu não recomendo a facão? A facão você vai cortar poucas folhas por vez. E uma facão boa hoje está em torno de 300, 400 reais. Com este valor você paga uma ou duas parcelas de uma guilhotina semi-industrial. Guilhotina semi-industrial chinesa, Cetro, Nagano... tem uma série no mercado, aquela branquinha que tem vídeo no canal, vou deixar o linkado aqui para vocês. Eu não recomendo, por experiência própria. A minha não durou nem 2 anos. Eu já tô, assim que início de fevereiro até março, eu já vou ter que trocar. Ela não dá um esquadro perfeito na folha. Você tem muita dor de cabeça em refilar documentos que você precisa fazer aquele ajuste fino. Ela vai te dar dor de cabeça, então não recomendo uma chinesa por estes motivos. Tanto o batente dela desgasta muito rápido, ainda mais quanto mais velha ela vai ficando, mais desgasta o batente, que você tem que fazer mais força. Se você fica tirando a lâmina muito para afiar, os parafusos não suportam e com o tempo ela começa a espanar os parafusos. A parte onde você põe pressão vira e mexe, você tem que ir lá dentro, desmontar ela quase que toda para você alinhar ela e apertar os parafusos que desapertam. Então eu não recomendo as chinesas. Uma que eu vi que está com preço um pouquinho mais cara do que as chinesas e tende a ser um material muito melhor é a Marpax 34 de 180 folhas. Vou deixar o link também na descrição.
ela é em torno de 2.600. Se você tiver um pouquinho mais, vai na de 300 folhas, que é a que eu pretendo adquirir recentemente. Ou ela ou a Eccentrix de 300 folhas. Eu ainda estou analisando qual eu vou pegar. Por quê? Você tem que olhar sempre os desgastes da máquina. A Marpax e a Eccentrix, você vai ter que trocar o batente dela. Você tem que olhar o preço disso. Uma faca nova da Marpax, dessa linha de 34, tá batendo mil e poucos reais. Então você tem que analisar muito bem as peças de reposição. De resto, ela é toda em ferro. O esquadro dela vai na boca inteira, diferente das chinesas, que vai ter mais ou menos o A5. Então tem tudo isso muito importante de se analisar. Próximo equipamento que eu vejo necessário ter: uma serrilhadeira manual. Com uma serrilhadeira manual você vai poder ter mais uma gama enorme de produtos vinculados a qualquer impressora que você selecionou no pacote anterior. Uma serrilhadeira você vai pagar manual em torno de 300, 250. Você faz. A minha já tem 3 anos. Eu serrilho em média, quando eu serrilho 800 a 1000 folhas por vez. Então a gente faz produção normalmente 3 vezes na semana, ou seja, 2.400 folhas por vez. 3 anos e tá perfeita a lâmina ainda. Você acha uma peça de reposição barata. O que cansa é o braço, porque você vai exaustivamente, quando você aumentar a gama de bloco, você vai ter muito desgaste no braço, porque é muito repetitivo o processo. Após isso, o último material que eu recomendo você ter são grampeadores. Um grampeador para 200 folhas a 250 folhas. Um grampeador pequeno para você fazer o grampo, né, em até 15 folhas. E um grampeador longo para você fazer livretos, para você fazer livrinhos para colorir. Esses 3 grampeadores você ter na sua lista de compras. Pelo menos esses 3 modelos. Tem inúmeros no mercado, mas pelo menos esses 3 é ideal ter. Ah, mas eu só tenho condição de comprar uma impressora. Ah, eu tenho um computador velhinho aqui em casa. Ele gasta um tempinho, mas ele abre o Corel. Dá para me começar? Dá. O que você tiver nessa lista, você corta. Por exemplo, eu tenho um computador de 2 GB de RAM. Comece por ele. Você vai economizar R$2.000 que você pode reverter ele em outra impressora ou outro material que você vê que vai dar oportunidade de negócio. Não queira só comprar coisas novas. Tudo vem com o tempo. Quando eu comecei com uma L375. Hoje meu parque de impressoras já está com 11 impressoras. Não tenho nenhuma Workforce, porque eu não tenho demanda para Workforce. Por mais que eu imprime aqui 800, 1000, 2000 folhas por semana, eu tenho 6 impressoras ou 4 impressoras que podem fazer essa produção tranquilamente sem eu perder qualidade, demorando um pouquinho a mais do que uma Workforce. Então o que eu preferi? Em vez de ter uma impressora top, várias impressoras que suprem a necessidade de uma Workforce no momento. O valor das minhas impressoras sim saiu mais caro que uma Workforce, mas eu não fico dependente de uma impressora. Como teve um vídeo que a gente fez esses dias para trás, que eu vou deixar linkado também no card, acima da GX, que foi para garantia, ficou 30 dias. Imagina se eu tenho só uma impressora, ficar 30 dias sem produzir. Mês de janeiro para mim foi um boom de vendas, principalmente que eu não foquei em agenda, eu não foquei em planner, eu foquei apenas em blocos para empresa. E eu tive, se brincar, mais venda do que quem focou em agendas. Beleza? Isso é um assunto para outro vídeo, eu vou gravar ele na sequência. Como fugir desses detalhezinhos, pegadinhas. E como você se destacar da multidão. Beleza? Espero que tenham gostado. Não vou falar que fica barato. Esses equipamentos vão ficar mais de R$10.000 com certeza. Mas R$10.000, se você tiver foco, trabalhar direito, em pouco tempo o retorno vem, certinho? É uma área que é velha, mas ainda dá mercado com força, beleza? Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, comentários. O vídeo ficou grande, mas é um vídeo essencial que eu quis gravar para vocês. Muito obrigado, valeu, falou, fui!